já ouviu falar na doença de Sjögren? Ela é silenciosa, autoimune e atinge principalmente as mulheres, causando sintomas como secura na boca, nos olhos, desânimo constante, mas pode ir muito além. Em alguns casos, outros órgãos do corpo também são afetados e o diagnóstico pode demorar. Então, para entender mais, sobre esse assunto, como é essa condição, como identificar os sinais e quais os tratamentos disponíveis, a gente recebe aqui no estúdio o reumatologista Dr. Narciso Volpi Júnior. Boa tarde, doutor. Boa tarde, seja Tatiana. bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí, o senhor ter aceitado esse convite para nos explicar sobre essa doença, que eu acredito que é, como a gente disse ali, silenciosa, porque cansaço, às vezes secura, a gente na boca, nos olhos, no nariz, parecem, sintomas simples, mas não são, Sim, são inespecíficos, em outras situações podem acontecer, Então, a gente fica muito motivado quando recebe um convite como esse para vir falar de um assunto que a gente lida no dia a dia, que faz parte da nossa especialidade, a reumatologia, e é relativamente comum e às vezes pouco diagnosticado. Assim, era tido como uma doença rara, mas a gente vai vendo que com o diagnóstico mais precoce, com algumas novidades que nós tivemos, ela é bem mais comum do que a gente pensava. Em muitos casos de pessoas que às vezes estão usando colírio há muitos anos, simplesmente só usando colírio, que às vezes vai no dentista e às vezes nem precisa usar o sugador de tão seca que é a boca, uma pessoa percebe à noite ou quando vai comer, ela tem que usar líquido junto com as refeições, às vezes tem essa doença por trás. Então é uma doença que o diagnóstico às vezes fica nas entrelinhas. O médico que já ouviu falar, que tem conhecimento, ele pode ser proativo e procurar os sinais um pouco mais específicos, mas o diagnóstico realmente não é fácil. O caso médio geralmente é uma mulher na faixa dos 40 e poucos anos, que por algum motivo chega até a gente com alguma queixa que a gente consegue perceber que pode ser. Então geralmente é o olho seco, a boca seca, é um cansaço que não acha causa e normalmente a doença é formada por anticorpos que agridem as glândulas salivares e lacrimais. E é muito comum a combinação, em até 40% dos casos, de ter os anticorpos contra a tireoide. Então, às vezes a pessoa tem uma história pessoal ou familiar de tireoidite, principalmente tireoidite autoimune. E tireoidite é muito comum, Você vê quantas pessoas usam remédio? Só fala de hipotireoidismo, hiper, Sim. Então, muitos desses casos de hipotireoidismo, a pessoa pode ter Sjögren associado. Então, se a tireoide está controlada, continua a fadiga e tem sintomas de secura, às vezes uma tossinha seca que é atribuída às vezes a refluxo, a uma bronquite, uma asma, rinite ou sinusite, pode ser que seja só por secura. E é engraçado, interessante, na verdade, engraçado não é, doutor? Sim. Mas interessante que a gente, eu, por exemplo, convivo com muitas mulheres que já estão aí, como eu, na menopausa, por exemplo, e elas falam muito desse cansaço, falam muito, gente, mas muitas até perguntam, você não sente isso, você não sente aquilo? Talvez, seja a hora de pesquisar, Você, minha amiga que está aí, também, os homens também, podem ser acometidos, menos, mas podem ser, E conta pra gente, doutor, até para quem está aí em casa e entender um pouquinho qual é o fator assim, determinante, tem um exame, que aí fala assim, não, é a síndrome. 25% dos pacientes hoje nós sabemos que tem o pacote completo, ou seja, os exames positivos, que daqui a pouco eu falo um pouco mais, os sinais e sintomas, e eles são 1/4 dos pacientes. E 75% dos pacientes tem algum sintoma ou sinal, ou seja, a boca seca, olho seco, ou a fadiga, e algum exame laboratorial, às vezes não tão específico. O exame mais específico chama anti-SSA-RO, é uma espécie de subtipo do FAN, que é um exame bastante conhecido na reumatologia, por quem conhece um pouquinho de saúde, que é o fator antinuclear. Então, esses pacientes que têm o FAN positivo, o fator reumatoide positivo, o RO positivo, são 1/4 dos pacientes. Um exame um pouco mais específico é a biópsia da glândula salivar, que você vai ver focos de inflamação
com aglomerados de linfócitos, né, que seriam as células de defesa invadindo a glândula salivar, geralmente faz no lábio, por dentro. Não são exames comuns, né, pedidos não, na rotina, por exemplo. O diagnóstico não é fácil. Mesmo assim, eu que estudo o assunto há muitos anos, tenho vivência, atendo casos frequentemente, tenho dificuldade. E não é a única, por exemplo, secura. Tem muitas outras causas, além do próprio uso de antidepressivo, de alguns outros medicamentos, de quem fez radioterapia, pode levar. E no caso do olho seco, você tem o olho seco pela questão da lágrima, a parte mais aquosa da lágrima, que é a glândula salivar que produz, e tem o olho seco mais, ou um olho que não funciona bem, a lágrima não funciona bem, pela parte mais gordurosa, que são glândulas de Melbone, que tem na parte inferior do olho. Então, assim, é um assunto muito complexo, que está desenvolvendo muito, e a gente vê muita perspectiva da gente conseguir fazer diagnóstico mais precoce e ter opções melhores de tratamento, principalmente para a parte da saliva. Os colírios são muito bons, as salivas artificiais nem tanto. Já são mais complicadas. E a gente está falando aqui de pessoas que estão na menopausa, 40 a mais, mas as jovens também podem ter isso. E isso é interessante porque até a gente viu aqui na produção do Você, né, chegamos até esse assunto através de algumas pessoas jovens relatando que sentiam esse cansaço, e assim, aí as pessoas falam, nossa, mas tá cansada, doente de novo, tá cansada, todo dia tá cansada, você não leva nada à frente. E a pessoa realmente chegou a esse diagnóstico. Então, as pessoas mais jovens, né, também podem ser acometidas. Eu tenho vários clientes jovens. Hoje, por exemplo, né, eu atendi 2 pessoas de manhã. Na minha manhã, das 10 pessoas que eu atendi, 2 eram síndrome de Sjögren, que eu faço acompanhamento e tal, né? Então, assim, é muito comum. Talvez eu posso dizer assim que é difícil passar um dia que eu atendo cedo e à tarde que não atendo alguém com síndrome de Sjögren, que eu faço acompanhamento trimestral, quadrimestral ou um caso novo. Então eu tenho paciente em todas as faixas etárias. Ela pode ser sozinha, simplesmente a síndrome de Sjögren, ou pode vir acompanhando caso de que a pessoa já sabidamente já tem artrite reumatoide ou tem lúpus. Em até 30% dos pacientes, na evolução, eles passam a ter também a síndrome de Sjögren associada à doença inicial, vamos dizer assim. Doutor, nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, nossa entrevista, que realmente está muito interessante. Então, se você aí em casa, né, de repente sentiu, né, nossa, eu tenho esse sintoma, já tive esse, eu vivo cansada, manda aqui a pergunta, né, manda que o doutor está aqui, ele, né, se propôs a vir ao Você para responder as suas dúvidas, as nossas dúvidas. A gente volta já, tá, doutor? Bom. E nós voltamos a falar sobre a síndrome de Sjögren com o reumatologista Narciso Volpe Júnior. Se você tem aí alguma dúvida e ainda não mandou pra gente, perde tempo não, gente, 99897-1000. Doutor, nós já temos aqui, perguntas, né, as pessoas, e é interessante, né, que o senhor falou que só hoje atendeu 2 pessoas com a síndrome, né, e a gente acha que isso é muito, muito, assim, raro, e não é, né. Aqui, boa tarde, tenho autoimune Hashimoto e Sjögren. Para engravidar, preciso tomar cloroquina devido a Sjögren? Dúvida da Duda. Um beijo para você, Duda, obrigada por estar participando aí com a gente. Bom, Duda, a hidroxicloroquina é um dos poucos medicamentos que a gente usa na reumatologia para tratamento do mecanismo das doenças que pode ser usado durante a gravidez e a amamentação. Mas, assim, em relação a engravidar e ter Sjögren, não é necessário tomar a hidroxicloroquina para engravidar, só se tiver, então, um quadro clínico de Sjögren forte e o médico que está cuidando achar necessário usar a hidroxicloroquina, ele pode restar normalmente e tentar engravidar. E se engravidar não é preciso suspender. Então, é um dos poucos remédios que a gente lê no livro, pode mostrar para o paciente que pode ser usado. Pode ser usado, então. Tá aí, esclarecida a sua dúvida, Duda. Sou de Uberaba e descobri o Sjögren há mais de 10 anos. Hoje estou com 64 e descobri que estou com osteopenia. Ela gostaria de saber, doutor, se pode ter alguma ligação, pois ela está sentindo muitas dores nas articulações e tem tireoide também. Como o senhor disse, né, está quase que sempre ligada ali. Está sentindo dores nas pernas e muito cansada. Rose de Uberaba. Obrigada por participar, Rose. A osteopenia diretamente não tem ligação com a síndrome de Sjögren, só se a pessoa no tratamento usou corticoide por muito tempo. Em alguns casos acontece isso, quando as glândulas são muito
aumentadas, né, as glândulas parótidas, que ficam onde dá cachumba, né, se ficarem muito grandes, doloridas, às vezes a gente faz um curso de corticoide para poder controlar isso, só se for isso, mas assim, normalmente não existe uma ligação entre as duas. Em relação às dores, a fadiga foi acrescentada à sintomatologia de Sjögren há não tanto tempo atrás, que a gente achava que não fazia parte, e com o tratamento a gente percebe que muitos pacientes melhoram muito essa questão da fadiga. A dor nas pernas diretamente não tem a ver com o Sjögren, exceto se tiver vasculite. Às vezes o síndrome de Sjögren pode levar a uma inflamação na pele, produzindo úlceras, feridas, e aí sim pode doer. Em relação então às articulações, sim. Articulações das mãos, dos pés, tornozelos, joelhos, comumente punhos, são envolvidos na síndrome de Sjögren. Ela lembra bastante uma artrite reumatoide mais fraca, inicial. Então a gente até confunde bastante. Às vezes num caso você acha que é artrite reumatoide, depois você faz os exames, vê os sintomas gerais, vê que predomina o Sjögren. Aqui, doutor, a gente falou sobre os sintomas, né, sobre o diagnóstico. Vamos falar um pouquinho do tratamento, porque eu acho que assim, até quem já tem aí o diagnóstico fechado pode ter algumas dúvidas, né? Qual é a primeira, por exemplo, diagnóstico fechado, qual é o primeiro passo nesse tratamento? Assim, essa parte de orientações da reposição de saliva e lágrima, com colírio, saliva artificial, ter sempre uma garrafinha de água por perto, a pessoa então às vezes dormir com a garrafinha perto da cama, né, para poder lubrificar a boca, né, toda hora que acordar. A outra coisa seria usar algum medicamento que tenta controlar essa evolução crônica da doença, essa autoimunidade, essa autoagressão. Então, foi citado aqui agora há pouco um dos medicamentos, hidroxicloroquina, nós temos outros, então a gente copia, né, utiliza medicamentos de artrite reumatoide inicial ou do lúpus inicial. Então a gente empresta remédio de outras especialidades. E nos casos mais graves, nós temos opções de usar imunossupressores na forma de colírio, nós temos opções de usar também imunossupressores e ultimamente até imunobiológicos usados para artrite reumatoide principalmente, estão sendo usados para síndrome de Sjögren com resultado razoável. Nós ainda achamos falta como especialista de medicamento desenvolvido exclusivamente para o mecanismo da síndrome de Sjögren. Então isso parece que é uma das pesquisas que está crescendo mais ainda. E que deve surgir novidades. Assim como a gente acha falta também para o lúpus. Nós temos muita coisa para artrite reumatoide, para outras doenças autoimunes, mas para o lúpus e para Sjögren nós temos poucas opções ainda. Quando surgir novidades, você vai vir trazer para a gente, né? Eu tô... Aqui, ó, tá bombando aqui, as pessoas realmente, né, têm muitas dúvidas sobre essa síndrome. Já fiz o exame FAM e acusou positivo. No entanto, o especialista na época não constatou a doença. Ela deve investigar porque o exame deu positivo? Ela está em dúvida agora. Então, trabalhos recentes mostraram que só 25% dos pacientes têm o quadro completo. Então, você tem outras maneiras que você pode assim, utilizar para poder ver se você faz diagnóstico de Sjögren. Você pode fazer testes nos olhos para ver a quantidade e qualidade da lágrima. Você pode fazer testes para ver a quantidade de saliva. Você vê quanto que a pessoa saliva em alguns minutos e ver se está dentro normal ou não. Pode fazer a biópsia da glândula salivar. Pode repetir o FAM. Pode fazer esse exame anti-SSRO. Então, existe jeito de você classificar o paciente como tendo grande chance de ter a doença, fazendo esses exames e fazendo uma pontuação. E aí você pode formar. Eu percebo que com trabalhos recentes que mostraram que 75% dos pacientes têm um quadro frustro com alguma coisa e um perfil parecido com a fibromialgia, muita dor, muita fadiga, muito cansaço, um paciente assim muito queixoso, eu tenho optado por tratar com os medicamentos mais simples da síndrome de Sjögren nos últimos tempos do que antigamente. Antes eu ficava na dúvida, esperava mais um pouco, mais 6 meses, vamos fazer novos exames daqui a 6 meses, e eu percebi que eu erro menos nos casos que eu tenho uma suspeita forte se eu tratar, porque esses trabalhos novos que mostram, principalmente por uma tecnologia chamada multiômica,
que permitiu que a gente entender que só 25% dos pacientes têm o quadro clínico completo. Então a gente fica sempre esperando esse quadro clínico completo, às vezes ele não chega e o paciente fica sofrendo. Olha só, essa nossa amiga aqui foi diagnosticada com a síndrome, não tem secura nem nos olhos nem na boca. Ou seja, ela não tem esses dois sintomas, segundo ela, tem a pele bem seca e acidez na língua. Ela pergunta ao senhor, doutor, o que ela pode fazer principalmente com a língua que incomoda muito? Tem algum remédio? Tem a saliva artificial, que mesmo às vezes você não tendo uma quantia muito diminuída, você tem uma qualidade de saliva pior, então você perde um pouco da proteção, né? Porque não é só uma questão de ter muita água ou pouca água na saliva, você tem outras substâncias, assim como tem na lágrima. Então acho que a reposição da saliva artificial, existem algumas marcas comerciais no Brasil que pode ser adquirida. Então é importante falar também que a síndrome de Sjögren não é só isso. Nós temos hoje um espectro maior da doença. Casos mais graves, por exemplo, podem apresentar o acometimento do pulmão com uma pneumonite inflamatória que pode levar a fibrose pulmonar nos casos de exceção. Nós temos casos que envolvem os nervos periféricos com uma neurite, então dormência, formigamento. Nós temos casos que lembram até esclerose múltipla, ou seja, esse quadro que a pessoa tem dificuldade para andar, cai e faz o diagnóstico de uma doença desmielinizante. Depois vem esse exame SSA-RO muito alto e aí se concluiu, né, estudos que é síndrome de Sjögren também. Então ela tem um espectro bem largo, é uma doença assim, que está em desenvolvimento, vamos dizer assim. É preciso então pesquisar mesmo. Ó, a nossa outra amiga que tem coceira nos olhos, desânimo constante, tosse seca com coceira, está sempre engasgando. E se eu falo no áudio, todos perguntam porque eu estou ofegante ou cansada. Eu gostaria de saber o exame que tem que fazer para saber se tenho essa doença. Meu nome é Josi Almeida, de Uberaba. Josi, um beijo para você, obrigado por participar, tá? Então, Josi, eu acho importante, nesse caso, como o diagnóstico não é simples, nós não temos um marcador só, igual tem no, por exemplo, diabetes, tá? O exame está acima de tanto se é diabética, é um conjunto de dados, é importante algum médico experiente, né, te avaliar. Mas, basicamente, ele vai seguir o que nós falamos. Ele vai fazer uma entrevista, vai ver se tem sinais de secura, se tem aumento das glândulas salivares, que elas normalmente não são palpáveis, aí elas passam a ser palpáveis. Pode ser feito ultrassom dessas glândulas, pode ser feito exames de sangue para ver se dá positivo. Geralmente, os casos mais sintomáticos, mais intensos, que a doença acontece muito rápido, os exames são positivos. Os casos mais suaves é que são negativos. Então, o senhor falou dessa questão do suave, mais grave. E pode dar, inclusive, esse lado pulmonar, pode fazer parte da doença, que ela está sentindo cansaço, essa secura que ela está tendo, né? Pode fazer parte. No caso, o senhor falou aí da mais branda, mais grave, existe a síndrome primária e secundária? Qual que é a diferença? A primária é aquela que a pessoa só tem a doença, mais nada. Você não tem outra doença junto. A secundária é aquele caso que você tem, por exemplo, artrite reumatoide, passa 10 anos com artrite reumatoide, surgem os sintomas típicos da síndrome de Sjögren. E aí você fala que foi secundária a artrite reumatoide. Doutor, nossa, muita gente aqui, né, participando, gente, mas a gente vai estar com as perguntinhas aqui e mandar as respostas aí para vocês, né, assim que der. Doutor, muito obrigada pela participação. E o importante é dizer, né, que se você, né, sente algum desses sintomas, se você está, né, doutor, com algum desses sintomas, por favor, procure um profissional, um especialista e vá aí fazer os exames, não é bom? Sim, obrigada, viu, doutor? Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece.